Olá a todos, eu sou Donald Perino, junto com Paul Fordell, Jessica Tarlow, Jules Waters e Greg Gutfeld. São 5 horas em Nova York e este é o The View. O presidente Trump está deixando todos na expectativa e estabelecendo um grande prazo sobre se os EUA, os militares, vão se envolver no conflito mortal entre Israel e o Irã. Isso acontece em meio a uma escalada massiva. Autoridades dizem que mais de 70 pessoas ficaram feridas. Após uma barragem de mísseis iranianos atingir um hospital em Israel, as forças de defesa de Israel revidaram, mirando mais instalações nucleares do Irã, incluindo um reator. O presidente Trump passou o dia todo reunido com seus principais oficiais de inteligência, e Caroline Leavitt está compartilhando o pensamento mais recente do presidente. Tenho uma mensagem diretamente do presidente, e cito: com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não acontecer com o Irã. Em um futuro próximo, tomarei minha decisão sobre ir ou não. Nas próximas 2 semanas, o Irã terá tudo o que precisa para obter uma arma nuclear. Tudo o que falta é uma decisão do líder supremo para isso. E levaria algumas semanas para concluir a produção dessa arma, o que, é claro, representaria uma ameaça existencial, não apenas para Israel, mas também para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. O conflito entre Israel e Irã levou o programa The View a fazer alguns comentários e comparações bastante absurdos. Whoopi Goldberg simplesmente entrou na conversa. Desculpe, mas onde o regime iraniano está hoje não se compara aos Estados Unidos. Eles facas negras. Acho que é muito diferente viver nos Estados Unidos em 2025 do que viver no Irã. Não se você for negro. Não para todo mundo. Não se você for negro. Mais cedo hoje, imaginei como teria sido se você estivesse no estúdio. E o que você teria dito para a Whoopi quando ela falou aquilo? Bem, a reação dela nasce da política de identidade. Se você ajudar esses judeus, vai prejudicar os negros, o que é estranho. Vindo de uma senhora chamada Goldberg. Mas eu acredito que no The View, eles têm uma regra. Um dos debatedores tem que dizer algo tão absurdo todo dia que faz todo o resto parecer sensato. E esse dia foi uma loucura. E Joy Behar e Sonny Houston, de repente, não parecem totalmente malucas. Mas eu acho que ela está, me parece. Desde Trump, 2015 e 2016, agora ela só age no modo automático, sem pensar conscientemente. Tudo é um reflexo. E ela fala o que vem mais fácil à mente. É a Whoopi, versão IA. Não é nem um verdadeiro Whoopi mais. Ela só tem raça, e só tira isso da cartola. Sabe, um dos muitos benefícios do Trump é a recusa dele em viver no mundo da meia opinião. Ele realmente pensa sobre as coisas. Sabe, eles ficam nesse papo de ambos os lados, trânsito e meias opiniões. Nós não queremos guerra, meia opinião. Nós não queremos que o Irã consiga a bomba nuclear. Uma meia opinião. E essas são as opiniões mais fáceis de se ter, porque ninguém vai discordar de você em nenhuma delas, já que você não está discutindo o risco de nenhuma das decisões. Ambas as decisões têm riscos. Então, de certa forma, meias opiniões são propaganda. Contar a história sem mostrar o risco é uma mentira. E isso te ajuda a avançar a sua causa. Isso é propaganda. Então, aí você olha para o Trump, esse é um bom exemplo, sabe? As pessoas poderiam dizer, os americanos poderiam lançar bombas bunker buster para destruir as instalações do Irã. Isso é uma meia opinião. O que o Trump faz? Ele pergunta, elas funcionam? Ele pensa sobre isso fazendo a pergunta que os burocratas não fazem porque não querem parecer estúpidos. Mas ele está realmente perguntando, funciona? E eu acho que é por isso que o elegemos. Um dos motivos é que ele não vai fazer nada em que vá perder. É por isso que eu não acreditei que ele perdeu em 2020. E ele está certo. Mas ele não vai agir até ter certeza de que vai funcionar. Então você votou nele, você tem que confiar nele. Outra coisa em que eu estava pensando, Paul, é que ele tem uma habilidade notável de manter as pessoas em dúvida, mas sendo muito transparente. Sim. E deve ser muito confuso para as pessoas no Irã que estão tentando entender esse cara. Mas ele basicamente está mostrando o que faz, mas ao mesmo tempo mantendo isso em segredo. Se você pensar bem, ele está falando sobre um acordo, certo? E eles estão sentados em Teherã dizendo, acordo. Que acordo? Quais são as opções que temos aqui? Porque se você pensar bem, onde estamos? Nossa linha vermelha é absolutamente nenhum enriquecimento, certo? E nós deveríamos ter acesso irrestrito a todos os locais de enriquecimento de urânio. Esse é o acordo que temos agora.
É isso que a AIEA deveria estar fazendo agora e eles mandaram a gente catar coquinho. Acho que o que está acontecendo, não estou defendendo nenhuma das posições aqui, pois no fim das contas você tem que lembrar de uma coisa. Eles têm muito mais informações do que nós aqui no Capitólio. O Trump está agindo com muito mais dados do que nós. Então, no fim das contas, como o Craig disse, nós o elegemos. Temos que confiar nele, certo? Mas a questão imediata é Ferdal. Quer dizer, é só isso. Então você não precisa ir até o fim. As pessoas falam sobre mudança de regime, entre outras coisas. Você só precisa mitigar o problema imediato. Se você fizer isso, e como eu disse, tirar o acordo da mesa, se você eliminar a ameaça imediata, então você ganha um tempo. Agora, no fim das contas, a mudança de regime é para onde isso precisa caminhar. No final das contas, goste você ou não, você tem um adversário que não pode existir sem essa bomba. Os mulás não sobrevivem a longo prazo sem essa bomba. Aprenderam com Gaddafi. Precisamos disso. Eles vão tentar de novo. É isso que o Solar está fazendo. Você tem esse adversário, dizem que querem te matar e tentam conseguir a bomba. No fim das contas, em algum momento eles vão ter que sair. Mas você não precisa disso agora. Você só precisa mitigar o problema imediato, que é Ferdal. O que eu acho que ele está fazendo e é por isso que acho que você pode ver essa janela de 2 semanas, a última coisa que ele quer é sangue americano aqui. E, neste momento, o Irã ainda tem alguma capacidade ofensiva. Eles ainda têm a capacidade de lançar mísseis, talvez atingir alguns ativos americanos, e de muitas maneiras, quase pior, é atingir alguns dos nossos adversários, alguns dos nossos aliados. Se alguns europeus morrerem, entre outros, em algum lugar dentro da Zona Vermelha no Iraque, teremos uma confusão internacional. Essa é a última coisa que ele quer. Acho que ele está ganhando tempo, esperando até que eles fiquem sem essa capacidade. E então, na minha opinião, acho que é aí que ele age. E por fim, a longo prazo, se você notar, nós atingimos a segurança interna deles. Esse é o cerco. São eles que mantêm o povo sob controle. Os israelenses tiraram isso ontem. Eles também estão agora hackeando a mídia e dizendo: levantem-se, levantem-se, diferente do que vimos durante a Revolução Verde. Acho que a longo prazo essa é a segunda etapa, mas a primeira etapa é fértil. E do meu ponto de vista, você precisa mitigar isso. Donald, posso fazer uma pergunta para o Paul? É importante. Sim, claro. O que é um Megillah? Vai lá. Preciso explicar para todo o NYPD? Eu também não sei o que é. Pensei em procurar depois. Você ouviu o McGill? Não, o que é? É algo relacionado a Fegazian. Sim. Hã? Ele disse, Paul usou uma expressão pound sand. Tenho a sensação de que se eles realmente fizerem isso, será exatamente isso que vai acontecer. Bater palmas. Quando ele diz que pode durar 2 semanas, eu olho para o que são 2 semanas a partir de agora, e isso seria 4 de julho. Então consigo imaginar o Trump iluminando os céus sobre o Irã no 4 de julho, ou também consigo vê-lo fazendo isso neste fim de semana. Talvez ele esteja blefando. Não faço ideia, mas parece que as coisas estão andando bem rápido. Porque se você destruir o sítio nuclear subterrâneo, não pode simplesmente sentar e assistir, deixando o Irã retaliar e atacar suas bases e seus navios. Você precisa de uma campanha de bombardeio bastante significativa para neutralizar qualquer capacidade ofensiva iraniana. Isso inclui mísseis, comando e controle. Você tem que atingir tudo. Assim, você não fica como um alvo fácil. Quando pensamos em negociações, o Trump deixou bem claro, isso vai acontecer de forma pacífica ou violenta. E a decisão é do Ayatollah. O Ayatollah tem 86 anos. Ele está no poder há 3 décadas. Ele é um revolucionário religioso. Esse é o tipo de pessoa que vai negociar. Ele é um homem orgulhoso e provavelmente vai lutar até o fim. Agora, a questão é, se você atacar essas instalações subterrâneas, ele permanece no poder. Ele consegue permanecer no poder, ele consegue exercer poder em um país onde você perdeu seus mísseis balísticos e perdeu sua única vantagem, que é a sua arma nuclear? Eu não sei. Então você o mantém no poder e espera por um golpe? Ou os israelenses ficam tão irritados após ataques a hospitais que vão simplesmente entrar e lançar um ataque de decapitação? Eu não sei. O que diferencia muito o Iraque do Irã é a geografia. Se você olhar para o Irã, ele é cercado por cadeias de montanhas. Tudo bem. Então é muito difícil para combatentes estrangeiros entrarem de toda a região. E não só eles têm fronteiras cercadas por montanhas, quero dizer, olhe para isso. Você tem 2 grandes desertos ali. Então, depois de passar pelas montanhas, ainda tem desertos pelos quais você precisa atravessar. Então, isso não é o Iraque. E também, se você fizer isso, Deus nos ajude. Se você realmente entrar e houver algum tipo de golpe e você tiver que manter algum tipo de governo lá, lembre-se do que aconteceu no Iraque.
a desbatificação, aquilo saiu pela culatra. Nós demitimos todo mundo do exército, todos os policiais, todos os administradores civis, todos os burocratas. E então todos esses caras ficaram revoltados e saíram armados para formar uma milícia. E não há ninguém para governar o país. Então lições foram aprendidas. Ou, já que todas as opções estão na mesa, Donald, eu consigo ver o Trump simplesmente deixando os israelenses se envolverem ainda mais e lançarem ataques de comando nesse local. Então, quando ele diz que todas as opções estão na mesa, estão mesmo, e eu concordo. Eu confio que Donald Trump vai tomar a decisão certa aqui. O que quer que ele faça, acho que será a escolha certa. O que também é interessante, Jéssica, é a pesquisa que saiu ontem à noite. Ela mostra que a grande maioria do povo americano está preocupada com a possibilidade de o Irã ter uma arma nuclear e apoia alguma ação. E eu acho interessante. Você pode entrar na internet e se aprofundar bastante, pode ficar online por 2 dias seguidos. Enquanto está sentado em casa, esperando para voltar ao trabalho, até o remédio fazer efeito. E aí você vê uma pesquisa como essa e pensa, ok, na verdade as pessoas são bem sensatas. Sim, acho que outra pergunta que a pesquisa fez foi sobre se o Estado de Israel, se os ataques israelenses tornam o mundo mais perigoso. E 59% disseram que sim. Então, como sempre, você pode encontrar a resposta que quiser ali. Eu diria que é um sentimento unânime de que as pessoas sabem que o Irã é um adversário, que não querem que eles tenham uma arma nuclear. Mas, quando se começa a conversar sobre mudança de regime, os americanos ficam muito receosos quanto a isso. E foi a primeira vez, pelo menos, que ouvi um senador mencionar isso esta manhã. Tom Tulsi estava sendo entrevistado e disse que está na hora de uma mudança de regime. E isso é algo que realmente vai contra Donald Trump, o presidente do tempo de paz, ou Donald Trump. Eu acho que se isso é apresentado como se fôssemos eliminar as armas nucleares deles, mas não estamos tentando tomar o país deles. E não vamos nos envolver em guerras que duram décadas e nas quais não temos nada que nos meter. As pessoas se lembram de como isso foi e não gostam disso. Também acho interessante que o senador Mark Warner, que é o principal democrata no Comitê de Inteligência, estava repetindo o que Tulsi Gabbard havia testemunhado em março, quando ela basicamente disse que o Irã não está à beira de ter essa arma. Você acredita nisso? Eu não sei. Não acho que Mark Warner tenha qualquer motivo para apoiar Tulsi Gabbard só por diversão, certo? Ele não votou nela. Ele não tem uma opinião tão elevada sobre ela. E por isso, acredito que Bibi Netanyahu está se aproveitando da situação e ele sabe que Trump vai apoiá-lo. E que Trump acredita que os israelenses mereceram isso. Vou usar o argumento, Greg, que eu deveria ter feito 2 dias atrás de que ele confia que os israelenses estão fazendo o que é, entre aspas, do melhor interesse da região. Mas você vai ter um problema sério se isso se transformar em um repeteco, deixando de lado a topografia do Irã, do que já vimos antes. E não vai haver apetite americano para isso. Também queria comentar que estava ouvindo o almirante Stavridis. Sempre erro ao pronunciar o nome dele. E ele estava falando sobre as implicações de atacar Ferdowd. E ele disse que, essencialmente, você poderia estar criando uma bomba suja. Então, você explode essa instalação nuclear e aí tem urânio enriquecido simplesmente voando pelo céu. E você pode acabar envenenando pessoas. E isso é algo que eu nunca tinha ouvido ser discutido antes e deveria ser levado em consideração. Mas se Israel conseguir basicamente eliminar a capacidade de mísseis deles desgastá-los, talvez seja isso que esses 2 semanas signifiquem. Vamos ver o que eles têm depois. Posso lançar uma bola curva aqui no final? É uma Megillah? Sim, aqui está a Megillah. Se a Ucrânia tivesse mantido suas armas nucleares, isso não teria acontecido. Não teria havido essa é a parte do Gaddafi. Certo, mas disseram que nós os protegeríamos se tirássemos suas armas nucleares. Então talvez a gente realmente não devesse fazer isso. Tenho que dizer. Eu não vou fazer isso. Fiquei fora por 2 semanas. Essa não era a opinião que eu esperava. Eu vou... Clique aqui para se inscrever no canal do Fox News no YouTube. Tem um intervalo comercial e tanto.